Bem, bom dia pessoal, cumprimentos a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje mais um domingo que nós estaremos aí realizando a nossa EBD em formato online. São pontualmente aí 11 horas e 57 minutos. Hoje eu também queria começar já com a dica de leitura que eu propus aí através dessas EBDs online, fazer essas dicas, trazer dicas de leitura. Vale salientar que essas dicas de leitura não substituem a leitura da Bíblia. Nossa base da nossa fé, a nossa base doutrinária sempre será a Bíblia. Essas dicas de leitura que eu dou é simplesmente para nós aumentarmos nosso vocabulário, melhorarmos a própria leitura, a própria desenvoltura ao falar, a própria desenvoltura a argumentar. Então é sempre importante nós lermos. A leitura expande nossas ideias, expande nossa mente, mas em hipótese nenhuma ela substitui a leitura diária da Bíblia. Sempre se apoiem na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Todas essas leituras que eu indico são sempre para um auxílio, para uma ferramenta, nunca para substituir a doutrina bíblica e a doutrina das Sagradas Escrituras. Então, hoje a dica que fica de leitura hoje seria esse livro do Max Lucado, ou Max Lucado, como preferir. Ele escolheu os cravos. O Max Lucado ele tem uma dinâmica em suas escritas que ele utiliza, faz uso muito de ilustrações. Então, para nós que gostamos de pregar, para nós que gostamos de preparar sermões, a leitura do Max Lucado é muito interessante, porque nos traz essa visão, essa questão de ilustração, de trazer histórias cotidianas e ligar com as histórias da Bíblia. É muito interessante você transpor uma história de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, como tem histórias bíblicas de mais de 4.000 anos, e você conseguir, através de uma ilustração do nosso cotidiano, ilustrar, trazer essa visão, essa interpretação. Então, os livros do Max Lucado eu indico principalmente para quem gosta de pregar, para quem gosta de preparar sermão, é muito interessante essa leitura, que ele faz muito esse uso de ilustração. Max Lucado, eu indico todos os livros, ele é um livro muito interessante, é uma literatura muito gostosa de se ler. E esse livro, ele escolheu os cravos. Particularmente todas as histórias, todas as ilustrações do livro trata acerca da crucificação de Cristo. Trata acerca da obra redentora de Cristo em nossa vida. Trata acerca da graça de Deus em nossas vidas. Então esse livro é interessante, é legal, é um livro que traz bastantes ilustrações do dia a dia, do cotidiano. Tem histórias que você vai se identificar e vai, através disso, puxar a sua relação com as histórias bíblicas. Então é um livro muito interessante. Eu gosto particularmente muito do Max Lucado, com certeza entre os meus autores favoritos, aí ele vai estar entre o top 5. Claro, se você for ver, o meu favorito é Paulo de Tarso, não tem comparação, mas com certeza Max Lucado vai estar entre os meus 5 principais autores que eu leio e que eu gosto de ler. Aqui eu tenho um trecho que eu preparei do livro dele, que é o capítulo 2 desse livro. Vou suportar seu lado obscuro, capítulo 2. Aqui ele faz uma comparação da obra redentora de Cristo com a história de Bela e a Fera. Uma história que todo mundo conhece, uma história que todo mundo já ouviu falar, e ele faz essa comparação. Vou ler aqui um trecho que eu separei aqui, para ficar bem claro para os irmãos. Diz assim o trecho, capítulo 2, vou suportar seu lado obscuro. O que teria acontecido à fera se a Bela não tivesse aparecido? Você conhece a história. Houve um tempo em que seu rosto era bonito e seu palácio agradável. Mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o castelo do príncipe. E, quando a escuridão tomou conta, ele sucumbiu. Recluso em seu castelo rebelde, com um focinho reluzente e grandes caninos. Porém, tudo mudou quando a mocinha chegou. Fico pensando o que teria acontecido à fera caso a Bela não tivesse aparecido. Melhor ainda, o que teria acontecido caso ela não tivesse se importado? Quem a teria culpado? Ele era tão, digamos, animalesco, pelos longos, babão, frustrado, e ela era tão bela.
estonteante, uma bondade contagiante. Se duas pessoas se encaixassem exatamente nessa descrição, não seria elas exatamente a bela e a fera? Quem a teria culpado caso ela não tivesse se importado? Mas ela se importou, e porque a bela amou a fera tornou-se linda. A história é familiar, não apenas por tratar-se de um conto de fadas. É familiar porque nos faz lembrar de nós mesmos. Há uma fera dentro de cada um de nós. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que a face da humanidade era bela e o palácio agradável. Mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o jardim de Adão. E, desde a maldição, temos sido diferentes, animalescos, feios, rebeldes, ferozes. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e ficamos pensando por que a fizemos. Essa aqui é o início desse capítulo, né? É um trecho onde ele faz todo o pano de fundo da história da Bela e da Fera e a questão de Cristo ter nos se entregado por nós, sendo Cristo como se fosse essa Bela e nós como se fosse essa Fera. Aí no final do capítulo ele coloca essa informação ligando com a Bíblia. Aí ele diz assim: é raro encontrar uma página nas escrituras em que um animal não mostre seus dentes. O rei Saul perseguiu o jovem Davi com sua lança, Siquém violentou Diná, e os irmãos de Diná, filho de Jacó, mataram Siquém e seus amigos. Ló negociou com Sodoma, depois saiu de lá. Herodes matou os primogênitos em Belém. Outro Herodes assassinou o primo de Jesus. Se a Bíblia se chamasse de bom livro, não é pelos seus personagens. O sangue corre livremente através das histórias, como a tinta através das penas que as escreveram. Mas o lado mal da fera nunca esteve tão aflorado como no dia da morte de Cristo. Então a gente vê essa comparação da bela e da fera. E a principal questão que ele coloca nesse livro e ele coloca nessa comparação é que a Bela, mesmo a fera sendo horrível, mesmo a fera sendo assustadora, a Bela não deixou, não abandonou e suportou o lado obscuro da fera. Então essa é a comparação que ele faz. Jesus Cristo e a humanidade, a Bela e a Fera. É como a própria Bíblia nos mostra Jesus Cristo em diversos momentos explicando a palavra de Deus através das suas parábolas. O que acontece? Quando Jesus Cristo fazia suas parábolas, ele aproximava o povo da lei que estava restrita os sacerdotes no templo. Então, Jesus Cristo explicava a palavra através de parábolas. Então ele usava coisas bem cotidianas do dia a dia das pessoas. Às vezes ele usava a semente, às vezes ele usava o trabalhador, às vezes ele usava a família, um pai que tinha dois filhos, etc, etc. Então é muito comum nós vermos na homilia ou na pregação de Jesus Cristo ele utilizar, fazer uso dessas ilustrações para que as pessoas pudessem entender, para que as pessoas pudessem se enxergar naquela realidade. Então ele traz esse tipo, o Max Lucado ou Max Lucado, como preferir, ele faz muito disso na sua literatura, utilizar de expressões, de histórias, de ilustrações para nos aproximar dessas histórias da Bíblia. Ele é realmente muito habilidoso nesse sentido. Então é um autor que eu recomendo, é um autor que principalmente para quem gosta de pregar, para quem gosta de preparar sermão, para quem gosta desse tipo de situação, de trazer mensagens, são mensagens bonitas, são mensagens e a gente acaba aprendendo, né, nesse sentido, porque quando nós vemos a maneira que ele faz esse tipo de trabalho, nós acabamos prestando atenção muito ao nosso derredor, naquilo que acontece em nossa volta e acabamos por sempre estar, a gente que gosta muito de ler a Bíblia, sempre está fazendo essa ligação. O que Jesus faria, o que aconteceria, e esse tipo de situação acontece muito nos livros do Max Lucado. Aí, para finalizar, ele coloca esse texto, Efésios 1, de 4 a 7, nesse mesmo capítulo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Então é tudo pela graça de Cristo
que nós somos reconciliados, é tudo pelo seu sangue que nós somos redimidos. Então ele faz essa comparação e traz essa mensagem que Paulo envia aos Efésios, da graça de Cristo como redenção, da graça de Cristo pela remissão das ofensas, e tudo isso pela graça de Cristo, nada que foge ao controle de Deus por Cristo. Então, essa seria a dica de leitura, e para nós estarmos encerrando hoje, porque o que acontece? A gente tem no projeto da EBD, a gente lê a Bíblia pelo menos uma vez toda num projeto da EBD, que nós vamos fazer um panorama de todos os livros da Bíblia. Nós começamos já a fazer com o Antigo Testamento pelo livro do Gênesis, não sei se vocês se lembram. A gente propôs, claro, a divisão do livro de Gênesis em dois grandes blocos. Um primeiro bloco, nesse esboço que a gente fez, ia de Gênesis 1 a 11, onde nós separamos do 1 ao 11, considerando a gênese da humanidade, ou o início da humanidade, a criação da humanidade. Então, o Gênesis do 1 ao 11, como a criação da humanidade, e o Gênesis do 12 ao 50, como a criação, a fundação de uma nação, ali analisando a história dos 4 patriarcas do povo de Israel. Então nós começamos a fazer isso antes de sermos interrompidos ali por esse problema da pandemia, e eu quero retomar isso. A gente tinha parado na primeira parte de Jacó, né? A gente já tinha evoluído, porém 3 meses eu acredito que eu precise fazer aí com os irmãos uma revisão. Então eu vou estar preparando no decorrer da semana uma revisão acerca desse tema. Então a gente já tem um esboço pronto do livro de Gênesis, que seria do 1 ao 11, a criação da humanidade, e dentro dessa criação da humanidade a gente separou em 4 tópicos. O primeiro tópico, a criação do universo e de todos os seres. O segundo tópico, a queda, né, lá no Éden, de Adão e Eva. O terceiro tópico que nós trabalhamos foi a questão do dilúvio em Noé. E o quarto tópico nós trabalhamos a questão da Torre de Babel. Então nós entendemos que do capítulo 1 ao capítulo 11, os eventos mais importantes que envolveram essa análise do livro de Gênesis foram esses 4 tópicos. E no segundo bloco, que seria do 12 ao 50, analisando a vida dos patriarcas, nós separamos em 4 tópicos, que seria a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó e a história de José. A gente analisando essa vida, o processo histórico dos 4 patriarcas. E finalizando Jacó e José, nós teremos esse panorama do livro de Gênesis. Qual a intenção do livro de Gênesis, qual o contexto histórico do livro de Gênesis, autor, etc. E nós vamos fazer isso livro a livro, até chegar em Apocalipse, Deus assim permitindo. Então, eu vou preparar no decorrer da semana uma revisão, né, porque já fazem 3 meses. É claro que muitos tópicos, muitos temas a gente não vai se lembrar, então vou preparar uma revisão do que a gente viu até agora no livro de Gênesis, até o Jacó, onde a gente viu a primeira parte, que eu separei o livro de Jacó, a história de Jacó em 2 partes. Nós chegamos a ver a primeira, mas na segunda a gente foi impedido pela pandemia. Então eu vou estar preparando essa revisão desde o do Gênesis 1, onde a gente começou a ver ali a criação do universo, todos os empecilhos que nós enfrentamos da ciência contra a questão bíblica e etc, etc, até chegar em Babel. Nós vamos ali fazer uma revisão em Abraão, Isaac e a primeira parte de Jacó, e vamos finalizar com Jacó e José. Acredito que na semana que vem eu já consiga finalizar todo o livro do Gênesis, todo o panorama. Vale lembrar, é um panorama, a gente está vendo ali por cima. Não substitui, claro, a leitura de cada irmão do livro do Gênesis, a leitura capítulo a capítulo, sempre anotando ali os pontos principais. Se tiverem dúvidas, podem nos chamar, tanto eu como pastores. Os demais pastores podem chamar-nos e tirar essa dúvida. Não fique com dúvida se você tiver alguma dúvida em algum trecho do livro do Gênesis. E nós vamos concluir o livro do Gênesis, e na seguida a gente já entra com o Êxodo. E vocês vão notar, por exemplo, no livro do Êxodo,
tem essa dinâmica de ser o livro central do Antigo Testamento, e a gente vai mostrar o porquê que o livro do Êxodo é o livro central do Antigo Testamento. E assim seguir em diante, concluir todo o Pentateuco, concluir todos os livros históricos, todos os livros proféticos, até chegarmos em Malaquias e depois, posteriormente, começar o Novo Testamento. Mas nesse primeiro momento eu vou estar preparando uma revisão para trazer aos irmãos. Nesse meio tempo também leiam o livro do Gênesis, continuem lendo o livro do Gênesis, continuem anotando suas dúvidas, anotando os versículos que vocês ali virem como principais. Não percam de vista a leitura diária da Bíblia, para que nós possamos sim crescer em graça e conhecimento. Amém? Então eu vou estar preparando essa dinâmica de revisão para nós estarmos novamente, colocarmos nos trilhos para nós prosseguirmos. Amém? Então por hoje fica essa mensagem, essa dica de leitura, juntamente com essa mensagem da graça de Cristo em nossas vidas, recuperando as nossas feras. E essa informação que na semana que vem nós vamos voltar aí com o estudo do livro do Gênesis, concluir o livro do Gênesis, para posteriormente a gente já começar com o livro do Êxodo, e fazer essa revisão para que nós voltemos ali para ver os pontos que nós temos principais. Amém? Então eu queria orar com os irmãos, aí onde você estiver, feche seus olhos, curve sua cabeça e nós vamos orar. Senhor meu Deus, querido Pai, obrigado, papai, por mais um dia, Senhor, nos deste, Senhor Deus, na tua graça e na tua misericórdia, Senhor Jesus. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus, que tu nos dá da tecnologia, essa oportunidade que tu nos dá, Senhor Deus, de estarmos reunidos mesmo à distância, papai. Aprendendo mais da tua palavra, aprendendo mais de ti, aprendendo mais da tua graça e da tua salvação, Senhor Jesus. Abençoa cada irmão, dai um domingo abençoado em família, reunidos, papai. Dai, Senhor Deus, logo mais um culto abençoado para que possamos cultuar livremente ao teu santo nome, Senhor Jesus. Agradeço, papai, por mais um dia a tua presença e a tua graça, a tua misericórdia está presente entre nós, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia, para hoje e todo sempre. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima.